Eu recebo nessa noite o sociólogo e nosso comentarista Edinho Silva. Edinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Alcides, mais uma vez. É uma alegria imensa estar aqui e dialogar com o público de casa. E nessa noite a gente quer uma análise sua, como sociólogo, do fenômeno religioso no nosso país. Visto que a gente está prestes a receber o Papa, qual que é a importância da figura do Papa nesse momento histórico que a gente está vivendo? Olha, a visita do Papa para um país como o nosso, um país que ainda é um país majoritariamente cristão, né? E um país majoritariamente ainda católico, né? O Papa é a maior liderança cristã do planeta. É independente, e o Brasil é interessante, Dalcides, nós não temos uma tradição, por mais que às vezes tem alguns líderes que queiram criar, né, um ambiente de uma guerra santa, de disputa entre religiões. O Brasil não tem tradição de disputa religiosa, né? O Brasil é um país que convive com todas as manifestações religiosas, é um país pacífico, né, que aprendeu a conviver com as diferenças de pensamento, de manifestações. Então, o Papa vindo ao Brasil é um feito, né? É um feito porque é a maior liderança cristã do planeta. E para nós brasileiros, para nós da América do Sul, da América Latina, tem um significado importante, porque é o primeiro Papa da América Latina da história da Igreja. Portanto, é um gesto da Igreja de renovação do ponto de vista das suas tradições, né, da tradição de você ordenar papas, né, papas europeus, de origem europeia. Significa que a Igreja está olhando para a América Latina, que a Igreja está olhando para a América do Sul e olhando para aquilo que nós temos de positivo, que é esse ambiente pacífico, essa espiritualidade, né, esse povo que aprendeu, né, a conviver com todas as manifestações de pensamento, com todas as manifestações religiosas, que é um aspecto muito positivo, um povo que tem fé. O povo latino, ele tem fé, ele acredita, né? A Igreja olha para essa nossa capacidade de desenvolvermos a nossa fé, mas a Igreja também olha para os nossos problemas, né? O continente latino-americano é um continente pobre, de carências, de dificuldades, né? Um continente que luta, né, para que seu povo tenha dignidade, tenha cidadania. O Papa nos visita, portanto, um Papa latino-americano, um Papa argentino, um Papa que nos visita, portanto, que logo no início do seu papado, ele olha para a América Latina, cria uma agenda na América Latina e cria uma agenda com o Brasil, né? E cria uma agenda com o Brasil em uma manifestação que tem como protagonista o jovem. Então, tem muita simbologia. E o Papa Francisco, que é o Papa que, quando escolhe a sua nomenclatura, ele faz uma opção pelos pobres, ele faz uma opção pela natureza, né? Porque quando ele escolhe o nome Francisco, por mais que se discuta, né, qual é a reflexão que ele queira fazer, o nome por si traz muita coisa. Tem muito significado, ou seja, São Francisco, né, que o povo brasileiro tanto gosta, né, é o santo que convive com a natureza, com os animais, portanto, sinaliza para a sustentabilidade, é o santo que abriu mão de todas as regalias das riquezas para viver o sofrimento e a pobreza, né? Portanto, é um santo que dialoga com o continente latino-americano. Então, o Papa Francisco, ele, ao fazer essa visita, ao escolher o Brasil para essa visita, num evento voltado à juventude, ele está falando muito. Só a sua visita fala muito e fala alto, né? E ainda vindo ao Brasil, quis a história, quis Deus, quis a nossa fé, que ele viesse no momento de ebulição, né, das manifestações da juventude. Quando ele vem em um evento, no maior evento de juventude que a Igreja organiza. Então ele dialoga com a juventude, ele dialoga com as inquietudes da juventude, com a vontade de transformação da juventude, com a vontade de construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais democrática. Eu vejo
com muito significado a vinda do Papa Francisco na Jornada da Juventude no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito impressionado que ele não quis se omitir. Ele deixou claro, por exemplo, que as manifestações que estão acontecendo no Brasil, nesse momento, elas têm raízes no Evangelho. Elas são profundamente evangélicas. Então, elas são proféticas, né? Não é? Então, essa presença dele, com esse discurso forte, marcante, eu acredito que terá o poder de transformar, sim, estruturas no nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque, primeiro, o Papa vem como alguém que pacifica, né? Alguém que tem toda a força da sua liderança, vem num gesto pacificador, porque é um homem de paz, né? E também a carga do seu nome, Francisco, traz a paz, né? Fazei de mim instrumento de vossa paz, né? Que é o centro, o eixo da oração de São Francisco de Assis. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vem com um discurso de transformação, de mudança, mas de muita paz, para que a gente possa buscar a transformação, buscar as mudanças, buscar as tão faladas reformas no Brasil, mas um ambiente de paz, onde a gente possa efetivamente fazer essas mudanças sem que a gente conviva com a violência, com a agressão, né, com esse sentimento que é o que mais nos incomoda, né, de tentar fomentar a divergência, né, fomentar a destruição. Não, eu penso que a juventude que sai às ruas no Brasil quer mudanças, mas quer mudanças para que o Brasil alcance a paz social, para que o Brasil se consolide como um país que se transforma em busca da sua paz, da própria paz. Então eu não tenho nenhuma dúvida, e que a sociedade entenda o recado, né? Que os poderes instituídos entendam o recado, né? Que o nosso Congresso entenda o recado, né? E que a gente não crie um ambiente de acomodação. Que essa é a minha maior preocupação, Dalcides, porque eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos acalmando as manifestações, porque a presidenta Dilma veio a público, criou uma agenda nacional que sinaliza para a mudança, mas é um equívoco nós pensarmos, é um equívoco o Congresso pensar, o Judiciário, todos os demais poderes terem a percepção de que existe uma acomodação. Não, esse movimento não está acomodado, ele não adormeceu, ele está latente, ele está esperando as mudanças, mas está latente. Se as mudanças não vierem, ninguém tem a dúvida que por um motivo ou por outro, as manifestações virão novamente. Por isso que eu penso, tem uma agenda para o Brasil, tem uma agenda de transformação, de mudança, de reformas. Essa agenda tem que ser cumprida para que a gente efetivamente modernize as nossas instituições, crie instrumentos de controle da sociedade, de controle popular, aprofunde os instrumentos da democracia, para que efetivamente essas manifestações conduzam a uma transformação. Quem está achando que vai existir uma acomodação, está fazendo uma leitura equivocada dos movimentos sociais que emergiram em junho de 2013 no Brasil. Falando sobre essas mudanças, o Senado acaba agora de aprovar a proposta de emenda à Constituição que proíbe que candidatos para senador escolham como seus suplentes parentes de sangue até de segundo grau. Pais, filhos, irmãos e assim por diante. Me parece que não era essa a postura ontem, mas houve uma mudança hoje. A minha pergunta é, fruto das ruas? Não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. E é inteligente o Senado ter feito a leitura correta das ruas. Repito, eu vou enfatizar, Dalcides, para que esse tema com certeza nós vamos debatê-lo novamente. Quem pensa que as manifestações diminuíram e que elas adormeceram, está cometendo um equívoco de leitura. As manifestações estão latentes, aguardando as mudanças. E o Senado fez a leitura correta. É uma excrescência. Primeiro, há um debate sobre a questão da suplência.
né, porque já houve um tempo em que a suplência, você votava também no suplente, você escolhia o suplente. Aí se criou que o suplente faz parte da chapa, uma concepção que o voto para o Senado é um voto majoritário. Aí se começou a criar a figura do parente. Então você vota no senador, esse senador ou vai a óbito, falece, ou ele ocupa um outro cargo. Ministério, e aí, por exemplo. Por exemplo, e automaticamente o filho, a esposa, né, um parente qualquer, assume o lugar, né, do senador que foi para um outro cargo mesmo, veio a falecer. Isso é uma excrescência da política, né? É algo que tem que ser combatido. Porque quando o eleitor vota, ele vota numa pessoa. Ele não vota para que essa pessoa, depois deixando o cargo, possa guindar, muitas vezes, um parente que não tem expressão política, que não tem história política, que nunca teve vida política, portanto, muitas vezes um desconhecido da sociedade, né? Perfeito. E nessa noite a gente vai falar de um assunto bastante conhecido, que vai ser futebol. Inclusive, Paulo já está preparado com várias perguntas, não é isso, Paulo? Exatamente, nós estamos preparando algumas perguntas, inclusive, eu acho que o Edinho queria deixar uma para o Mário Gobi, nosso convidado dessa noite, presidente do Corinthians. Edinho, o que você tem para deixar para o segundo bloco para a gente perguntar para o Mário? Primeiro uma pergunta de um corintiano, se me permite aqui a declaração. Eu penso, Dalcides, que o Mário Gobi tem feito uma gestão exemplar à frente do Corinthians, e falo isso com isenção, independente da minha opção por time de futebol. Penso que o André Sanches e o Mário, que criaram aí um modelo de gestão, estão mudando a concepção de gestão do futebol brasileiro. Não é pouco, né? Do ponto de vista da organização, do planejamento, a lógica, eles estão mudando a lógica de gestão. Dentro dessa mudança, e reconhecendo aqui, né, a forma brilhante como o Mário tem conduzido os rumos do Corinthians, eu penso que o Corinthians tem uma fragilidade, que é a organização das suas categorias de base, que eu sei que tanto o Andrés como o Mário estão se empenhando muito. Eu quero deixar uma pergunta aqui para o Mário. Qual o planejamento do Corinthians para que um dia a gente possa ter 20, 30, 40, 50, 60% da equipe formada por jogadores das categorias de base? É isso aí. Então a gente já está preparando você, telespectador, para o segundo bloco e terceiro bloco do nosso programa, que nós vamos falar de futebol. E eu tenho certeza que esses assuntos todos fazem parte do nosso dia a dia. Nós começamos falando sobre a visita do Papa, a gente falou sobre o Senado, e agora a gente fala de futebol. É essa riqueza, essa diversidade que faz parte do Tribuna Independente. Quero agradecer Edinho Silva, que é sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Edinho, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês.